produzido em Campinas e hoje é um jornal especial exatamente para discutir o destino do lixo doméstico. A situação melhorou muito na nossa região nesses últimos 30 anos de história da IPTV, mas ainda está longe do ideal. A CETESB é o órgão do Estado que faz a fiscalização dos aterros sanitários. A CETESB não tem um balanço atualizado da situação desses aterros, mas nós vamos divulgar agora os números de 2007 de como está a situação na nossa região. Os municípios paulistas geram todos os dias aproximadamente 28 mil toneladas de resíduos sólidos. E para avaliar a qualidade dos locais para onde são destinados, é aplicado um índice desde 97 que varia de 0 a 10. Na nossa região, de acordo com o último balanço de 2007, os municípios que aparecem em condição inadequada são Cosmópolis, Morungaba, Pinhalzinho e Estiva Gerbe. A melhor situação era de Pedreira. Pois é, gente, para vocês entenderem, bem a grosso modo, eu vou falar para leigo mesmo, para todos nós leigos, se a gente considerar que, abaixo de mim, nós temos várias camadas de lixo aqui. E essas camadas de lixo, elas vão se acumulando e entre elas tem camadas de argila, também camadas de forro plástico. Isso é para evitar a contaminação desse solo e tudo que tem aqui embaixo. Mas o risco ainda existe. Eu estou aqui com o Ernesto, ele é um ambientalista, professor da PUC de Campinas. Professor, explique para nós o seguinte, se uma dessas etapas que eu estou falando, da questão da argila, do forro plástico, se não existir uma dessas etapas num aterro sanitário, a contaminação é certa? Certamente, a contaminação vai ocorrer no lençol freático e isso contamina toda a água disponibilizada para o consumo humano. Agora, se o aterro funcionar de maneira certinha, com todas essas camadas direitinho, o risco também existe? Existe o risco, minimizado, mas existe, não é? Por isso o acompanhamento 24 horas por dia dessas questões do aterro. Agora, professor, nós trouxemos aqui, viu, gente, separado para vocês entenderem, isso aqui, esse lixo preto que vocês estão vendo, esquisito desse jeito, é o que a gente chama de chorume. Isso aqui vem da decomposição do lixo, é um líquido altamente prejudicial ao meio ambiente. Ele hoje é muito mais prejudicial, por exemplo, que o esgoto doméstico, 100 vezes mais prejudicial ao meio ambiente do que o esgoto doméstico. E quando vem a chuva, então, ele leva mais fácil ainda toda essa sujeira que vem do lixo. Professor, explique para nós o seguinte, eu vou colocar aqui esse chorume no chão, professor, para explicar para nós o seguinte, esse líquido, esse chorume, se ele vazar, por exemplo, o risco é muito grande para o meio ambiente? O risco é muito grande. No chorume está contido a essência do lixo. Todos os produtos existentes no lixo estão contidos aí, como os metais pesados, os mercuriais, o cádmio de baterias, não é? Então ele é extremamente contaminante e prejudicial à saúde, podendo provocar sérios danos à saúde humana, principalmente com doenças cancerígenas. Professor, a gente já volta a conversar com o senhor, mas, gente, esse caso aqui do chorume que eu mostrei, no Delta A, ele fica só armazenado aqui, ele é levado para ser tratado na estação do Pissarrão. E também, não sei se, Tony, dá para a gente mostrar lá no fundo aquelas tubulações, talvez as pessoas em casa não consigam enxergar, mas ali está saindo um foguinho, é porque o lixo, ele produz muitos gases. O mais grave deles é o gás metano, que é um gás também muito prejudicial, principalmente a camada de ozônio. Ele é 20 vezes, por exemplo, mais agressivo que o gás carbônico, e nessas tubulações, que é obrigatório um aterro ter tubulações como essa, para separar exatamente, evitar que o gás metano ele atinja a atmosfera e possa trazer um prejuízo muito grande. Então, o que vocês percebem ali naqueles foguinhos é exatamente a queima desse gás metano para evitar que ele atinja de forma prejudicial o meio ambiente, a camada de ozônio. Agora, quando a gente discute todos esses problemas, chorume, gás metano, tudo isso, é uma dúvida muito grande para a prefeitura quando ela vai decidir, será que ela tem um aterro doméstico, constrói um aterro sanitário para tratar esse lixo doméstico ou manda, por exemplo, para um aterro particular e paga diariamente por isso. Eu vou conversar com o Eduardo novamente, que está no aterro particular, porque, Eduardo, aqui no caso de Campinas, a prefeitura gasta uma média de R$40 por tonelada de lixo. E aí no aterro particular? Aqui, Luciane, o custo sai em torno de R$50, R$60 por tonelada de lixo. Lembrando que isso é só para manter o lixo aqui. O transporte ainda tem que ser contado e fica aí por conta da prefeitura. E não dá para fazer o cálculo assim, tão rápido, tão na ponta do lápis, porque envolve, como você disse, impactos ambientais. Inclusive, é uma pergunta que eu gostaria de fazer para o Ernesto, que está lá com a Luciane. Ernesto, o que a prefeitura precisa considerar para tomar essa decisão? Olha, eu acho que a questão do aterro ser privado ou público não é relevante. O que é relevante é a proteção ambiental.
Então, a boa operação dentro das boas técnicas sanitárias é o mais importante. Mas eu acho que o mais importante é que tenhamos que evoluir para técnicas melhores, como nos países mais desenvolvidos, onde o lixo que vai para o aterro é um lixo já tratado e não para ser decomposto no aterro. Professor, muito obrigado pela presença do senhor com a gente aqui. Eduardo, eu vou voltar com você, até porque você tem um exemplo bom que ilustra tudo isso que a gente está falando, né? Sim, Luciane, é um exemplo muito claro de como uma prefeitura precisa planejar para dar o destino correto a esse lixo, em Piracicaba. A antiga área usada para depositar o lixo de Piracicaba funcionou por 30 anos de forma inadequada. Ela foi fechada em 2007, mas antes disso já eram feitos estudos para definir o melhor lugar para um aterro. Em 2003, a USP fez um levantamento em Piracicaba para encontrar esse espaço, que é bem raro. Com relação ao relevo, praticamente todo o município teria condições de receber o lixo. Mas é preciso considerar apenas áreas que não colocam os lençóis d'água em risco. Isso elimina praticamente metade da região analisada. Os tipos de solo indicados são aqueles resistentes à erosão e infiltrações, o que limita ainda mais as possibilidades. No pouco que sobrou, é preciso respeitar distâncias mínimas dos rios, reservas e áreas urbanas. E o que resta ainda precisa passar por estudos de impacto ambiental para comprovar se eles podem servir de aterro. E a Prefeitura de Piracicaba já desapropriou uma área para o novo aterro, seguindo essas orientações do estudo feito pela USP. Agora, esse processo está suspenso temporariamente, envolvendo aí o Tribunal de Contas. Por enquanto, não há uma previsão para a montagem do novo aterro e o lixo de lá, inclusive, vem aqui para onde eu estou, o aterro em Paulínia. E é claro que o caminho para tudo isso, na verdade, é gastar menos, produzir menos lixo, produzir menos material que vá para os aterros sanitários. E a Edilane Garcia tem um exemplo positivo disso. Isso mesmo, Eduardo. Eu vou dar só um exemplo, viu? Nós temos aqui 3 sacas aqui com restos de cascas de laranja. Inclusive, elas estão aqui. Nós pedimos para que os funcionários trouxessem aqui, mas na verdade elas são armazenadas num outro ponto do shopping. São produzidas 20 toneladas de casca de laranja por mês aqui no shopping Dom Pedro. E tudo isso daqui não vai para o lixo. Isso que é o mais interessante. Tudo isso que foi suco lá na praça de alimentação vira adubo e outras 20 toneladas de restos de alimentos também são transformados em ração animal. Então, é aí que a gente vê mesmo, né, a importância da reciclagem, não é? É um contexto geral, né? Aqui o shopping é só um exemplo. Sim, as vantagens que a reciclagem tem são muitas, mas a gente pode citar, como já foi dito, a diminuição da quantidade de resíduo que vai para o aterro, a recuperação de recursos naturais e, acima de tudo, a vocês que estão nos assistindo, a gente tem a satisfação e a certeza de que uma atividade simples como separar o lixo e enviar para a reciclagem vai servir para melhorar as condições ambientais nesse mundo nosso tão degradado pelas ações do próprio homem. Muito obrigada, viu? E tem mais também. As lâmpadas aqui do shopping não são descartadas. Elas são encaminhadas para um processo em que se retira o vapor do mercúrio. Bons exemplos, hein, Luciane? Pois é, Edilane, exatamente por isso. Daqui a pouquinho a gente volta com você aí para você mostrar mais atividades, mais providências que foram tomadas por esse shopping de Campinas. E também vamos mostrar quais são as alternativas possíveis para os aterros. O vidro demora mais de 2.000 anos para se decompor. No caso do alumínio, cada latinha reciclada representa uma economia de energia equivalente ao consumo de um televisor ligado por 3 horas.